Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Estranha História. Meu nome é Henrique Caldeira, eu sou historiador e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como as universidades surgiram, né? Onde, como, por que surgiram, como eram, né? Muito diferente das atuais. Então, se você se interessa por esse assunto, já clique aí no gostei, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Para começar a falar sobre isso, a gente tem que falar um pouco sobre por que existem, né? Por que existiram universidades medievais, né? Não só como elas surgiram, mas qual o sentido de existirem universidades na Idade Média, né? E isso é até surpreendente para muitas pessoas, porque a Idade Média tem uma imagem de ser assim a Idade das Trevas, né? Uma coisa, um período que está só intermediário ali entre a antiguidade, que era maravilhosa, com muito conhecimento, e depois o Renascimento, né? E o Iluminismo e tal. E aí teria esse período sombrio no meio dessas duas coisas, mas não é bem assim, né? Um exemplo de que as coisas não são bem assim é que as universidades, que são basicamente a instituição não só ocidental, né, mas mundial hoje, assim, que simboliza produção de conhecimento e tal, é um produto fundamentalmente medieval ali do final do século XI, século XII, por ali. Então, por que surgem essas universidades, né? Inicialmente já existia formas de ensino diversas, né, ambientes de ensino diversos na antiguidade, na Idade Média. Por exemplo, na Idade Média você tinha as escolas nos mosteiros, você tinha as escolas nos palácios para os nobres, para a formação ali de alguns nobres, do pessoal da corte. Você tinha também alunos, estudantes que queriam buscar conhecimento em alguma área específica e se afiliavam a algum mestre, acompanhavam um mestre naquela arte ou naquele ofício para estudar. Então existiam várias formas, né, de transmissão de conhecimento na Idade Média, mas chega um momento ali, igual eu falei no século XI, século XII, essa forma de obter conhecimento muito orgânica demais, de iniciativa individual demais, ou muito restrita, como no caso dos mosteiros, ela acaba sendo insuficiente para as demandas daquele tempo, para a forma de vida naquele tempo, que é um tempo de grande desenvolvimento urbano, por exemplo, é um tempo em que a igreja também se complexifica bastante ali no seu maquinário, por assim dizer, eclesiástico, né, na sua forma de executar suas ações, que a igreja reina, por assim dizer, sobre uma grande área ali chamada de cristandade, né? Então a burocracia disso é muito grande e exige profissionais bem educados para gerir todos esses processos. Então, e além disso, outras áreas também, como o direito, né, para os estados estão crescendo também, os principados, várias regiões mais locais estão se tornando mais autônomas, mais fortes, então precisam ali também de uma certa burocracia, há uma complexidade social generalizada e exige, então, bastante gente formada, né? Então é justamente nesse período que muitos desses viajantes, desses estudantes esporádicos, vão começar a se organizar para ter mais poder de negociação, por exemplo, com os poderes locais, para ter mais proteção em relação a abusos de autoridades locais, né? Porque pensa o seguinte, né? Você é um estudante medieval, você quer aprender direito, ter uma formação em direito para atuar em algum cargo ali no direito civil ou no direito canônico da igreja. O que você precisa fazer? Você precisa procurar um mestre que te instrua. E muitas vezes os mestres estão em lugares muito distantes. Você por exemplo, da região ali do norte da Europa, você vai talvez buscar um mestre em direito em Bolonha, na Itália, ou no sul da Itália, para te treinar, né? Um mestre renomado. Então gerava muitas viagens, muitas circulações, e você estaria ali numa situação hostil, né? Em que você não fala a língua local, você não conhece muita gente na região, você não tem um estatuto assim tão protegido como cidadão daquela região. As pessoas, muitas vezes você tem muito dinheiro, né? Se você está circulando para buscar um mestre, você provavelmente tem recursos financeiros, as pessoas podem crescer o olho em cima disso. Então existe todo esse perigo de ser um estudante na Idade Média, por essas condições de vulnerabilidade, o que pede união, né? Então, se você tem muitas pessoas nessa situação, o que as pessoas começam a fazer, né? Elas começaram a se unir e se organizar. Na Itália, principalmente, os próprios estudantes começaram a se organizar para conseguir negociar com os poderes locais, conseguir se proteger, conseguir contratar mestres, né? Impor certas condições aos mestres para que eles ensinassem com qualidade, para que eles não pulassem nenhuma parte do que deveria ser ensinado, para que eles tivessem assiduidade, né? Então, toda essa organização que dá tanto poder, né? Esses micropoderes sociais, era muito importante naquele contexto, e aí que começam a surgir justamente essas corporações de estudantes e mestres, né? E é daí que vem a nossa palavra
universidade, inclusive, né? Não tem nada a ver com a universidade, a universalização do conhecimento. É simplesmente universidade, era o termo que se dava na época para qualquer ajuntamento ali de pessoas de uma mesma categoria. Então, na Idade Média, você tem o universo ali dos sapateiros da cidade, você tem o universo dos cirurgiões da cidade, você tem o universo dos estudantes da cidade. Então, a palavra era universitas, que designa essas corporações, e para diferenciar essas corporações de estudantes das outras, ela é chamada de Universitas Scholarium, ou Universitas Magistrorum et Scholarium, que é a corporação dos estudantes, ou a corporação dos estudantes e mestres. Né? Então é uma coisa muito orgânica que vai acontecendo ali em alguns pontos da Europa, principalmente na cidade de Bolonha, onde hoje é a Itália, né? E em Paris. Principalmente essas duas cidades vão se tornar notáveis ali pelas suas universitas escolares, e vão ser modelos para as próximas corporações que forem surgindo ao redor da Europa. Então, a partir do momento em que esses estudantes e esses mestres estão organizados ali para esses diversos propósitos que eu mencionei, eles vão procurar patronos, por exemplo, alguém que financie aquele agrupamento, aquelas atividades que eles estão desenvolvendo de ensino, e também proteção local, né? Então, vão buscar ali em príncipes algum certificado, alguma bula, alguma carta que lhes dê proteção e autonomia, né? E a igreja também vai atuar de forma muito forte, concedendo essas bulas, né? Que vão tornar essas universidades livres dos poderes locais ali, que poderiam acabar suprimindo aquela atividade, né? Então, essas autorizações papais, né, e as autorizações municipais ali vão ser muito importantes para conferir um certo caráter de estabilidade, de institucionalidade dessas universitas, e é a partir daí que você vai ter, então, o nascimento das universidades. Mas veja bem, né, eu estou falando só de pessoas, né? As universidades inicialmente não tinham qualquer sentido de prédio, de campus, nada disso, né? As universidades começam com pequenos quartos alugados na cidade, uma sala concedida ali por um patrono, por um poder local ou por uma igreja. Então você tem esses espaços, muitas vezes precários, inclusive, salas vazias, só com o chão forrado de feno, por exemplo, para não ser muito frio para o estudante sentar. O estudante senta ali naquele chão de feno e vai tomando notas. O seu professor vai falando, o professor em pé, vai tomando notas em tabuinhas de cera, né? Como eu já falei aqui num vídeo sobre material escolar na Idade Média. Quem não viu esse vídeo no canal depois pode procurar aí. E outras salas, claro, né? À medida que esse tipo de organização, que são as universitas scholarium, vão se desenvolvendo e se consolidando, ganhando legitimidade e prestígio, aí você tem salas, né, mais caprichadas, né, com uma espécie de púlpito para o professor proferir ali as suas leituras. Os alunos passam a ter carteiras, onde eles podem colocar os livros em cima daquela carteira, se eles têm posse suficiente para ter livros, né? Mas basicamente isso, era uma coisa muito orgânica. Os alunos seguiam basicamente um mestre por todo o período ali, que durava mais ou menos 4 ou 5 anos, se a pessoa fica até o final do curso, né? Porque as pessoas estavam buscando fundamentalmente uma formação e não um diploma. Então, se considerasse que o ensino já era suficiente para ele caçar serviço, né, como se diz, a pessoa sairia fora da universidade e ia se tornar um cânon na igreja, ia se tornar um sacerdote, alguma coisa desse tipo, né? Não tinha tanta essa ênfase no diploma. E também a matrícula era basicamente você chegar lá, poder arcar com as taxas para se juntar, para se tornar um membro dessa corporação, um membro mais ou menos na mesma igualdade com todos os outros membros, incluindo professores e estudantes, arcar com certas taxas, fazer juramentos, né, morais ali de que você não vai fazer nada de errado naquele grupo, e juramentos também de que você vai contribuir com a coleta para os professores também, né, que não tem salário, porque não se pode lucrar com conhecimento. Isso é uma coisa muito mal vista, né, no período, você ganhar dinheiro em cima do ensino, então você tem que exigir doações, né? Aí pode, tranquilo. Mas basicamente isso, esse é um cenário, né, de como que a universidade surgiu e por que ela surgiu.